Governo pró-mercado, dólar com tendência de baixa, analistas falando que o dólar pode escorregar mais um pouco. Será que a Klabin é um bom investimento para o primeiro trimestre de 2019? Fora a torcida aqui para o New England Patriots NFL pegando fogo, eu vou falar um pouco sobre a Klabin 11. Para quem gosta do ativo ou para quem pretende investir, Klabin segue muito a tendência do dólar. Então, se você acha que o dólar vai cair, provavelmente Klabin 11 pode ser uma ótima oportunidade de venda já agora para o curto prazo. Agora, se você quer comprar ela a um preço muito mais barato do que o atual, veja a minha análise do gráfico. Eu vou mostrar um estudo para vocês, tanto numa projeção super longa como uma projeção já para agora, se você quer vender a Klabin. Muito bem, vamos falar da Klabin, né? Vou começar primeiramente com o gráfico semanal e depois trazer vocês para o gráfico diário. Mas o semanal vai me servir para duas coisas, são duas perspectivas. Uma na parte compradora, certo? Que já está no meio do caminho, e a outra na parte vendedora. Eu vou dar início no semanal e vou terminar no diário. Vamos lá. O que eu estou analisando aqui? Vamos por partes, né? Inclusive conhecimento de LTA, LTB, tutorial e também avançado eu estou adicionando no curso Mestre dos Dividendos. Mas eu tenho duas LTAs aqui, certo? Essa e essa um pouco mais flat, certo? Muito interessante os pontos que a gente teve de toque desde 2014 até esse momento, então é uma super LTA, certo? Muita gente aqui deveria, grafista, né? Fundos em geral deve ter essa LTA no gráfico, imagino eu, certo? Nunca tive experiência trabalhando dentro de um fundo, mas acredito que sim, certo? E aí eu tenho que dar a perspectiva para vocês da compra, que foi para nós sardinhas aqui, só que agora o preço já caminha largamente aqui para objetivos onde há resistência, certo? Então ele já está caminhando para cá, onde eu tenho minha primeira resistência, certo? Por que resistência? Porque no curtíssimo prazo, eu nem vou desenhar aqui, mas também nós tínhamos uma LTA que foi rompida e se formou o primeiro pivô de queda, e agora a gente mantém aqui um padrão vendedor até que se prove o contrário. Provar o contrário é a gente tirar este gráfico aqui, essa máxima aqui, romper ela, tá? Fora isso, no diário, pelo menos, a gente continua um padrão, no semanal, perdão, a gente continua um padrão vendedor. E aí, só para última informação, eu tenho aqui dois estudos do Mestre dos Dividendos mais Fibonacci em Trading, né? A gente fez aqui uma Butterfly, então tivemos aqui esse movimento 78, 127,2, tá? Então aqui tem o primeiro resultado de um padrão harmônico interessante, tá? E aí o que eu fiz? Eu analisei que este pullback nos dá 18,40 como resultado de um possível respiro comprador, tá? Então se você tá a fim de investir na Klabin como comprador, certo? Eu olharia a região dos 16,50, a região dos 16,06 para estar tentando pegar um risco menor. Então tá mais ou menos por aqui, ó. E aí, 18,40, R$18. Total, alvo total para mim é o 19,27, certo? Para a parte compradora. Por isso que eu falei na introdução que existe sim um viés comprador, certo? Então 19,27 seria meu alvo final para essa subida, tendo problemas graves até aqui no 18,40 até o 18,59, querendo talvez vir até 18,96, mas essa região aqui é a região onde eu acho que este pullback vai chegar. Se ele vai parar aqui, não sei, mas eu acredito que ele vai chegar aqui, certo? E aí, vamos supor, vamos agora para o diário. Certo? Vamos estudar aqui um pouco mais a parte do presente, né?
onde eu também utilizo o Fibonacci aqui, ó, para me dar essa área dos 18,96 aos 19,27 como uma área crítica, como uma área que eu vejo de equilíbrio de preço, certo? Suporte, suporte, resistência, provavelmente resistência de novo, resistência aqui, resistência, resistência, resistência. Então aqui há um equilíbrio muito grande, essa região aqui, ó. Essa região, a gente pode colocar um pouquinho a mais aqui, ó. Essa região. Há um equilíbrio muito grande dos preços ali. Então, se você tem um viés comprador, novamente, pode ser um ótimo alvo para você, região dos 18,40 em diante. Agora, se você pretende ser vendedor, utilizando ou contratos futuros, ou vendendo e aluguel, perdão, você pode estar olhando o final de uma demanda, certo? Que pode culminar aqui no 18,40. E aí você também tem alguns alvos bem nítidos aqui para se acompanhar. E aí você faz aqui um fundo duplo, né? Ou você tem um alvo por aqui, certo? Enfim, eu usaria este cara aqui como alvo, né? Ali no 18 vai dar um fundo duplo ali, basicamente um fundo duplo, certo? Com o stop inicial aqui em cima, dependendo de onde ele parar, tá? Legal. Agora, se o negócio, se por exemplo o governo começar a mandar bem e o dólar realmente tiver uma queda muito forte, ou por qualquer motivo a ação cair ou o dólar cair, ela deve cair também. Eu tenho uma super extensão, que seria um crab, seria um movimento harmônico aqui em 13,27, certo? Mas aqui é uma super extensão mesmo. E aí conflui também com meus pontos aqui do mestre de dividendos. Então eu acho que se o negócio azedar, a gente vem para um movimento em M, totalmente normal, mas que pode causar um certo pânico, que seria esse aqui, certo? No curtíssimo prazo, é um padrão harmônico crab, caranguejo, chame como quiser, que é de extrema extensão. Tá terminando um pouquinho antes aqui, ó. Então eu tenho dois estudos interessantíssimos para se fazer. Tá? Fora isso, é difícil eu metrificar tempo aqui. Tá? É bem difícil porque um topo do outro está muito distante. Então a gente está falando aqui de um topo de novembro de 2015 e depois o outro topo foi em maio de 2018, 3 anos. Então realmente Klabin é um investimento, né? Vai ser difícil eu falar para você que por mais que você entre nos pontos ou que você ache bacana os pontos que eu falei, ela é uma ação brigada, que ela demora para andar. Aqui é um gráfico diário, certo? Ela chegou nesse patamar aqui, por exemplo, nós tivemos aqui um longo período de consolidação, certo? Aqui um longo período de deriva, tá? Então realmente são poucos os momentos de realmente aproveitar a tendência, aproveitar a tendência aqui, né, também. Então basicamente 3 momentos estamos falando em 3 anos, certo? Eu tenho que ficar muito atento, tem que realmente acreditar no viés e se antecipar, porque de repente ela aqui, por exemplo, essa queda foi maravilhosa, né? Assim como essa subida aqui foi maravilhosa, teve pouco tempo, ó. Quem investiu em março conseguiu ter um belo upside já em maio. Quem investiu em agosto conseguiu ter um belo upside em outubro, mas quem investiu, por exemplo, em final de maio ficou até agosto lateralizado. Aqui, mesma coisa. Então é interessante observar esse tipo de movimentação para a Klabin. É uma ótima empresa, ela tem sede aqui na minha cidade também, então a segunda empresa que tem sede, eu falei da Vulcabras outro dia, estou falando da Klabin aqui, que tem sede em Jundiaí, certo? Acho que as maiores sedes estão no Paraná, né? Está em Telêmaco Borba, se eu não me engano, mas ela é uma bela empresa, sem dúvida nenhuma. Mas, porém, existe especulação, né? E como o câmbio está ligado à receita da Klabin, né? A receita dela, a maior parte é em dólar. Então tem que ter esse cuidado fundamental, né? Não é técnico, é sim fundamental.
de saber que, olha, se realmente o dólar enfraquecer por diversos motivos, seja a briga da China e Estados Unidos, seja a boa movimentação do governo aqui para o mercado, a gente tende a estar rompendo esse fundo aqui e voltando a patamares de tempos sem crise, né? A gente voltaríamos aqui, por exemplo, ao período pré-Dilma até, né? Que a ação estava bem contida porque o dólar estava bem baixo, certo? Se as coisas não melhorarem, eu já acho o contrário, eu já acho que a gente deve participar de um boom para essa região aqui e aí lateralizar igual a gente lateralizou aqui, certo? Aqui ficar um bom período por aqui para depois aí, dependendo do cenário, vir para cá, tá? Então é isso, galera, é realmente interessante. Eu tô postando esse estudo simplesmente porque ela se aproxima. Quem não comprou aqui, eu acho que já está caro, né? Eu olharia, né, dando um spoiler do mestre de dividendos aqui, eu tenho um setup interessante que seria o retorno de um ABCD, né? São dois estudos que eu utilizo sempre aqui, ó. Então eu tenho a região de negociação entre 16 e 20, 19 e 15,99. Inclusive essa é a ideia aqui postada no TradingView. Enquanto eu faço aqui para vocês, seria mais ou menos um movimento dessa magnitude, certo? Para você aí que está pensando em compras. E aí também, sempre utilizando simetria, quase que um Lego, você vai moldando o seu gráfico, tá? E aí vocês podem ver que por esse ABCD a gente termina ali em 18,40, 18,59, certo? Óbvio que essa é a parte, é um viés para swing trader, certo? Já pode ser aplicado. Eu não sou analista, mas eu sempre dou aqui com muita sinceridade como que eu analiso os gráficos, certo? A parte mais avançada acaba sendo para o treinamento, mas aqui tem bastante conteúdo também. Então, se eu tivesse que analisar e dar um sentido para a coisa seria mais ou menos essa: um pullback para cá. Algum percalço deve estar vindo aí. A gente sempre sabe, né? Sempre deve vir algum percalçozinho aí do dólar, certo? Do governo principalmente. E aí aqui a gente estaria operando uma figura gráfica, ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então a gente tem aqui ombro direito, cabeça, ombro esquerdo, perdão, né? Provavelmente um ombro direito aqui. E tá, eu gosto de operar dessa maneira, ombro, cabeça, ombro. Eu não gosto de operar quando ele quebrar aqui, eles chamam de linha de pescoço e tudo mais. Eu gosto de operar assim, dessa maneira, embora ombro, cabeça, ombro não tenha essa extensão tão longa, mas eu gosto da extensão porque ela acaba se transformando no meu alvo. Então é mais ou menos isso que eu estou olhando para a parte compradora da Klabin, certo? Mais como um trade. Só que se eu fosse vendedor de bolsa, por exemplo, essa região aqui seria uma região ótima para se vender bolsa, para se vender o ativo, né? Aluguel, visando aí realmente, estou otimista com o governo, estou pessimista em relação ao dólar. Eu acho que 13,50 aqui é o alvo, certo? Para patamares sem crise, né? Aqui a gente estava começando crise, né, e tal. E aí realmente deu um super escalada aí. De qualquer maneira, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Um pouco mais longo esse vídeo, porque acabei trazendo bastante conteúdo, mas acho que eu deixo vocês aí com um pouco também do momento, né? Eu tô com esse alvo, com esse setup formado. Se aqui acontecer algo que eu goste, realmente a gente tem linha de tendência, tenho simetria e eu vou estar operando sempre o C, certo? Então aqui tem um AB, o C, e eu sempre pego o AB como alvo, então alvo lá em cima, certo? Fico por aqui, um grande abraço, galera, bom final de semana a todos, tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Achou mais ou menos? Não gostou? Não tem problema nenhum, deixe seu comentário aqui abaixo e fala pra mim o que você gostaria que eu falasse sobre, como você gostaria que eu fizesse o vídeo, ou elogiando que você gostou do conteúdo. Isso é muito importante pra gente aqui no Avelinado. E se você está começando agora no trading, né, começando a sua carreira, quer aprender a um custo baixo, não deixe de clicar nos treinamentos que eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Eu disponibilizo 2 treinamentos lá no Hotmart e um treinamento também no meu site para que você que está começando agora no trading e investimentos, pensando em dividendos, pensando em renda extra, pensando em trabalhar em casa, não deixe de clicar. É o único no mercado com valor baixo
Eu quero muito trazer o violinado para todas as pessoas que querem aprender a operar sem precisar desembolsar 5, 3, 4 mil reais. Lá no Hotmart, aqui na descrição desse vídeo, você vai poder encontrar cursos a um preço acessível, a um preço justo. Se você gostou, de novo, não deixe de curtir, compartilha com um amigo, isso ajuda bastante a gente aqui do Violinada. Até o próximo vídeo, Bruno aqui. Tchau, tchau.